Os oceanos são um vasto campo de estudo e de desafios para os pesquisadores. É um mundo de mistérios dividido em 5 partes: Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. 71% da superfície do planeta. A ciência afirma que o início da vida na Terra só foi possível após o surgimento dos oceanos. A água em estado líquido proporcionou uma condição especial para o surgimento de micro-organismos. E a mais primitiva forma de vida considerada na Terra pela ciência é a alga unicelular, com quase 4 bilhões de anos, aqui já em estado mineralizado. No Terra e Mar de hoje, você é nosso convidado a conhecer um pouco das formas de vida do fundo do mar. No Brasil, 5 museus oceanográficos são fonte de exposição, pesquisa e conhecimento da vida marinha. Nossa viagem para explorar os oceanos vai ser feita aqui, no Museu Oceanográfico da Universidade do Vale do Itajaí. É como se um mar de descoberta se abrisse pelos corredores do Museu Oceanográfico. Estamos no fundo dos oceanos ao redor do mundo, com peças e animais bem ao alcance dos olhos. Um tesouro que começou a ser garimpado em 1976, quando aos 5 anos, esse geógrafo iniciou a coleção com peixes, conchas, fósseis, animais marinhos. Comecei com 5 anos de idade, inclusive nós temos aqui a primeira peça do acervo. Até os 12 anos era uma coleção de história natural. Dividi as coleções continentais, que são os animais terrestres, doei para diversos museus no Rio Grande do Sul e segui só na área oceanográfica. A partir daí, até os 17 anos, essa coleção cresceu muito. E aí se criou na época uma ONG, de mais de 30 jovens participaram ativamente. E aí a coleção cresceu exponencialmente. O museu possui a maior coleção de conchas do Brasil. Aos olhos dos malacólogos, que estudam os moluscos, uma riqueza sem tamanho. Essa é uma amostra das 90 mil conchas da coleção. Preciosidades como o caurim dourado, o mais valioso, o trompete australiano e a maior concha do mundo, a tridacna gigante, de 1,20 m e 220 kg. O ciclo de reprodução das tartarugas, polvos e a lula gigante. Cada grupo tem suas especificidades. Nosso acervo, desde o início, eu nunca fui favorável à coleta sistemática, sacrificando animais para compor as coleções. Desde muito cedo eu embarcava e via que a mortalidade era muito grande e uma grande quantidade de animais, são chamados bycatch, animais que não são o alvo da pesca, são mortos, capturados juntos. E eu acho que isso já era mais do que suficiente para compor as coleções. Um dos carros-chefes do museu é mostrar as espécies criticamente ameaçadas dos oceanos. Aqui o peixe-serra é um exemplo fundamental. São animais que desapareceram da costa e praticamente no mundo todo. Então eles são considerados prioritários para a conservação. Nós temos aqui alguns rostros, né, mas são peças de décadas. E um embrião, que inclusive ele nasce com uma capinha para proteger a fêmea no nascimento, onde não tem os acúlios. Animais descritos aqui também fazem parte da coleção, como este peixe que ganhou o nome científico em homenagem ao curador do museu, Myxine sotoi, o peixe-bruxa. Com essa diferença, do que é museu como coleção, como estrutura para ciência, desenvolvimento de pesquisa e tal, muito antes de inaugurar a exposição nós já havíamos descrito diversas espécies de animais que eram desconhecidos para a ciência, registramos diversas espécies para a costa brasileira que não eram conhecidas aqui, aumentamos em muito, né, o conhecimento da biodiversidade marinha no Brasil. Quando a gente recebe o público, por exemplo, que é a abertura da exposição, é o momento mais gratificante, porque aí o trabalho aparece. E o despertar, né?
despertar das crianças para a ciência, para os ambientes culturais, para os ambientes de conhecimento, de questionamentos, de vivência do que é a biodiversidade, as formas de vida. As riquezas do Museu Oceanográfico se juntam a outro ponto importante. Aqui mesmo, dos mistérios do fundo do mar ao Centro de Estudos Antárticos. O local é também a descoberta de um mundo novo que a ciência tenta desvendar cada detalhe. Objetos, roupas, livros, documentos fazem parte da coleção. Assim como o da Univale, os museus oceanográficos espalhados pelo Brasil se tornam fonte de conservação dos mares de regiões remotas como a Antártida e um vasto campo de pesquisa. Eu queria saber qual a maior profundidade que um ser humano consegue chegar e por quanto tempo. A profundidade máxima com o cilindro foi de 324 metros. O tempo de fundo foram de 12 minutos. Mas para voltar até a superfície, o mergulhador demorou 15 horas para poder retornar. A profundidade máxima em apneia foi 218 metros. Nesse mergulho, o mergulhador levou 4 minutos para chegar até os 218 e voltar à superfície. Nos bastidores do museu, o trabalho é intenso para conservar e catalogar peças que chegam dos mais diversos locais. O trabalho de curadoria exige muito conhecimento técnico. Em 2013, esse tubarão-baleia foi achado morto em uma praia de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina. É o maior peixe do mundo, que chega a medir quase 13 metros de comprimento e pesar mais de 21 toneladas. Esse é de 9 metros. Foi preciso uma grande operação para tirá-lo da praia e transportá-lo pela BR-101, cerca de 54 quilômetros, até o Museu Oceanográfico da Univale, em Balneário Pissarras. Depois da necrópsia, que é o exame para saber a causa da morte, foi feita uma outra operação para escavar o local da piscina onde o peixe está conservado. O tubarão-baleia deve ser, uma grande atração aos visitantes e também uma nova fonte de pesquisa aqui do museu. Quanto anda todo esse processo de preparação do tubarão? E nós aplicamos nele uma técnica de conservação que foi desenvolvida aqui no Museu Oceanográfico e que nenhum outro museu do mundo aplica. Essa técnica consiste em fixar ele no formol, conservando todas as suas características naturais. Ele hoje é considerado o maior animal conservado inteiro no mundo. Existem 2 outros maiores que ele, mas taxidermizados, empalhados. Como eu disse, o animal fica disforme. Agora, conservado no meio líquido, exatamente como ele é o maior do mundo. O tubarão-baleia virou símbolo do museu e do trabalho de curadoria desenvolvido aqui na conservação de pelo menos 200 mil amostras de animais e conchas de todas as estruturas e tamanhos. São mais de 1.500 peças distribuídas entre os corredores do museu. Porém, antes de estarem à disposição do visitante, os animais passam por todo um processo de preparação. Bibiana, qual o trabalho realizado assim que os animais chegam aqui? Então, quando os animais chegam aqui, eles são avaliados diante da importância dele ir para a coleção ou não. Se ele vem para a coleção, a gente faz então um trabalho que a gente inicia o trabalho da curadoria. Nesse trabalho a gente vai determinar o espécime, ou seja, identificar qual é a espécie a que ele pertence e paralelamente também a classificação dele, ou seja, a que grupo, a que família, todo esse conjunto que envolve a determinação dele. E o que é basicamente o trabalho de curadoria das peças? A curadoria ela envolve vários aspectos, que visam manter a qualidade da peça museal ao longo do tempo. Esse filhote de golfinho, achado morto em uma praia da região, recebe a técnica da taxidermia, aplicação de formol no corpo do animal para manter as características intactas. Nos galões, nas prateleiras, está todo um trabalho minucioso. Uma fonte de estudo sobre as espécies que chegam ao museu e se tornam um valioso acervo para a ciência. Na curadoria do museu, também se desenvolveu uma técnica especial. A bióloga monta osso por osso até formar o esqueleto do animal para a montagem.
a montagem dos esqueletos é um trabalho, uma técnica que, no caso, eu desenvolvi aqui para a montagem dos esqueletos da exposição, no qual eu utilizei alguns recursos inovadores, no caso, para que o esqueleto ele pudesse ser montado e desmontado quando necessário. Então ele tem essa questão da reversibilidade da montagem dos esqueletos que a gente tem aqui. Além da técnica inovadora, que pode servir de consulta a pesquisadores, o visitante do museu também pode ver todo o trabalho no Salão dos Cetáceos, onde conhece a característica de grandes mamíferos marinhos. Nós utilizamos referências bibliográficas baseadas nas descrições das espécies. Foi um trabalho bem intenso, durante praticamente 2 anos. Eu fiquei montando todos os esqueletos da exposição, são mais de 20. A taxidermia é uma técnica utilizada em museus na qual a gente conserva peles de animais, principalmente aves e mamíferos. Antigamente, a taxidermia era conhecida como o empalhamento, porque se utilizava palha para preencher o corpinho do animal. Hoje em dia, se utiliza outros materiais inertes que não vão comprometer depois a conservação da peça. Aqui no Museu Oceanográfico, a gente utiliza 2 técnicas de taxidermia, que seria a taxidermia científica e a taxidermia para exposição. Na da exposição, o animal ele fica, a intenção é ele parecer vivo, e na qual ele fica numa postura mais natural. E na técnica da taxidermia científica, o animal ele fica numa posição que facilite a análise das suas características num estudo taxonômico. Daqui a pouco vamos mostrar o trabalho educativo desenvolvido pelo Museu Oceanográfico da Univale, envolvendo escolas da região. Voltamos já! Com um acervo rico que proporciona um mergulho ao conhecimento dos oceanos, os museus oceanográficos se transformam em uma ferramenta importante para a educação. Pode um museu ser ao mesmo tempo um atrativo turístico e um vasto campo de pesquisa e conhecimento? Para os ensinos fundamental e médio, a visita é um passeio e ao mesmo tempo uma forma de comprovar alguns dos conhecimentos que tem em sala de aula. E a gente agora vai conversar um pouquinho sobre alguns problemas ambientais que acontecem e afetam diretamente a vida marinha. Então, assim, antes eu queria saber de vocês se vocês costumam consumir bastante alimentos industrializados. Fast food, refrigerante, salgadinho, bolacha recheada. Tá. Vocês já pararam para pensar a quantidade de lixo que isso produz? Em especial, no Museu Oceanográfico da Univale, pacotes educativos proporcionam uma outra vivência da educação. É um espaço não formal de ensino que educa pela estética. Os objetos são os mediadores do conhecimento. Uma das atividades que gera bastante interesse entre os alunos é a atividade do toque. Gabriela, de onde surgiu a ideia de ter essa interação dos alunos com as peças? Então, Arthur, a ideia do nosso museu é despertar sensações. Então, depois que os alunos fazem toda a visita mediada, conhecendo a coleção, eles vêm e tocam em alguns animais. A gente procura ter representado aqui um animal de cada ala, né, e colocar eles sempre numa sequência cronológica, para eles entenderem essa questão da evolução e tudo mais. Aos alunos interessados, o museu oferece a oportunidade de estágio voluntário. O Matheus tem 13 anos, é estudante da 8ª série do ensino fundamental e participa das atividades desenvolvidas aqui no museu. Matheus, de onde surgiu a ideia de vir aqui para o museu e acompanhar todas as atividades? Bom, eu vim com a minha escola e o voluntário que estava fazendo a mediação perguntou se eu queria fazer o voluntariado. E eu aceitei fazer. E tem interesse em estar seguindo essa área de lidar com os animais? Sim, eu quero fazer veterinária.
Os pacotes educativos despertam vocações profissionais e interesse pela ciência e a pesquisa. Além das palestras e do laboratório de toque, a visita à exposição faz com que o aluno entre num mundo que precisa ser cada vez mais estudado, os oceanos. Aqui na ala das tartarugas, vocês podem observar então os 5 cascos das espécies encontradas no litoral brasileiro. Tá? No mundo são 7 espécies, aqui no Brasil nós encontramos 5 delas. Nas salas das coleções, fora do circuito de visitas do público, travam conhecimento mais uma vez com a degradação ambiental nos mares. Esse animal, ele, por falta de sorte, né, ele acabou ficando com um pedal preso aqui no rosto dele e a partir do momento que isso daqui ficou preso, ele deixou de se alimentar. Todo o trabalho educativo desenvolvido no museu é uma oportunidade para os alunos conhecerem de perto o que é apresentado somente por livros, documentários e sites na internet. É a teoria aliada à prática. Todo o conteúdo que os alunos adquirem se reflete aqui, em sala de aula. Essa é uma turma de ensino médio. A aula de hoje é de biologia. Os assuntos levantados foram adquiridos no Museu Oceanográfico. Mas não se limita só à biologia. As visitas são interdisciplinares e aplicadas a matérias como inglês e matemática, por exemplo. Yasmin, para que matérias vocês utilizaram o espaço do museu? A gente usou para biologia e para história, porque a primeira ala, na verdade, do museu é em questão à história de todas as pesquisas, como eles fizeram a pesquisa da questão evolutiva dos animais. E por a escola estar próxima do museu, é um benefício à escola, né? À didática e também aos alunos. É uma forma lúdica de estar aprendendo e estar mais próximo das peças, o que gera um pouco mais de interesse, né? Com certeza. Todo o aprendizado que nós temos em sala de aula, o museu ele oferece uma ferramenta a mais. A realidade atual ela não é muito boa, nós temos alguns problemas bastante sérios no planeta todo, isso não é alguma coisa, nós não estamos falando de Brasil, mas do planeta todo. E eu poderia selecionar alguns problemas, como por exemplo, a ocupação costeira, né? Hoje a costa, a gente vê o exemplo do nosso país, a costa brasileira é totalmente ocupada, totalmente urbanizada e nós temos que criar estratégias de proteção da zona costeira, especialmente em relação à ocupação do solo. Temos um outro fator que é a pesca predatória, ou seja, uma pesca que não dá possibilidade de regeneração das espécies, ou seja, a regeneração das populações, né, ao longo do tempo. Despertar para a ciência. Essa tem sido a maior função do museu até hoje. Já são mais de 400 trabalhos entre dissertações e teses, trabalhos apresentados em congressos e identificação de animais como tubarões e peixes, colaborando com o ensino superior brasileiro. As peças da pré-história, a ala dos cetáceos, que conta a história da caça da baleia, e a lenda do Kraken, monstro marinho gigante em forma de lula, foram objeto de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso da historiadora. De onde surgiu a ideia de explorar o museu durante a elaboração desse trabalho de conclusão de curso? O trabalho de conclusão de curso eu fiz junto com um colega, né? Nós fizemos em dupla com o André, e o tema era interdisciplinariedade. E o museu, por si só, ele é totalmente interdisciplinar. Então, a gente aproveitou para trazer as crianças fora do espaço formal, que é a escola, trazer para um espaço não formal e trabalhar essa interdisciplinariedade aqui dentro. A professora que nos acompanhou, né, no estágio, ela ficou bem feliz com o trabalho, porque depois que a gente concluiu o TCC, ela continuou trabalhando em cima do nosso trabalho com aqueles alunos, né, a partir da visita ao museu. Ellen usou as visitas monitoradas para também pesquisar a influência do museu no ensino da história. A letra A, a primeira, é a falsa orca, tá? No meio é o golfinho nariz de garrafa. Todas as alas nós conseguimos trabalhar várias peças, porque várias peças são interdisciplinar.
como lá na ala dos cetáceos tem a caça das baleias, então, né, inclui história, então nós conseguimos ali nas lulas e nos povos que tem a lenda dos krakens, que é uma lenda, mas também é história, né? Então a gente conseguiu trabalhar em todo o museu. O André se licenciou em História, tendo como base o museu. Pesquisou a forma geral de estudar o acervo, que remete a várias datas, desde o surgimento da vida na Terra até os dias atuais da luta pela preservação ambiental. O museu ele é um espaço de conhecimento infinito, assim digo, e assim vejo ele também. Você pode transitar por todas as áreas. Se você tem uma mente, uma visão ampliada das coisas e do mundo onde você está inserido, dentro do museu a sua mente ela explode de criatividades e você consegue desenvolver coisas extraordinárias. Desde que foi inaugurado, já foi objeto de 150 pesquisas, dos mais variados assuntos e disciplinas para títulos de graduação, mestrado e doutorado. O Museu Oceanográfico, como atrativo turístico, é o foco da dissertação de mestrado em turismo e hotelaria do jornalista que resolveu, na pesquisa, provar que a meta principal do museu, como instrumento educativo, pode ir além: fazer parte do roteiro turístico e cultural do Brasil. Nessa minha linha de pesquisa, seria fazer um estudo de caso do Museu Oceanográfico Univale enquanto um atrativo turístico cultural na costa de Santa Catarina. Nós já temos alguns exemplos no mundo, principalmente um muito bem sucedido na costa da Catalunha, ali na região de Barcelona, onde os museus que têm essa mentalidade marítima, eles se complementam, formando um roteiro, um guia, onde fortalece todos os museus integrantes. Então aqui na nossa região nós já temos alguns museus, como o Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul. Ele é um museu que versa sobre esse patrimônio brasileiro, que são as embarcações marítimas. Nós temos também em Florianópolis o Museu Naval no Centro Cultural da Marinha, e o Museu Oceanográfico ele entra com uma outra vertente, que é a questão do patrimônio biológico. Na graduação também, o nosso aluno, além de comprovar e de poder não só abstrair, mas também trazer para o concreto os conhecimentos os quais ele produz na universidade, ele pode também se educar esteticamente nesse museu, ampliando seus olhares sobre o seu mundo, sobre o seu entorno, assim como ele pode perceber que nos espaços não formais, como o museu, nós também aprendemos.